Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de ciência, dando continuidade ao assunto que ficou da aula passada, que nós ficamos falando sobre a reprodução dos seres vivos. E só recapitulando o que nós vimos, os seres vivos existem duas formas de reproduzir, a forma assexuada e a forma sexuada. Como vocês já viram, na forma assexuada, existe apenas um genitor, que tem um gene hereditário. E na forma sexuada tem que ser os dois genitores, tem que ter o masculino e o feminino, para poder dar continuação ao ciclo da vida. Porque o ciclo da vida vocês já sabem. Vou dar um exemplo, o besouro. O besouro, ele é um reprodutor dos insetos, dos animais. Então ele põe os ovos, esses ovos, com o passar do tempo, de acordo com a temperatura ambiente, eles eclodem e formam a larva. E essa larva tem um crescimento, esse crescimento vai formar a pupa, depois da pupa formada, se torna adulto, ele vai se reproduzir, deixar descendentes, depois vai morrer. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos. E eles, enquanto se reproduzem, vivem, eles vão interagir com o ambiente que estão inseridos. Eles vão perceber esse ambiente que interage entre si, e pode ser de diferentes formas, pode ser de forma simples ou de forma complexa. Alguns micro-organismos, por exemplo, conseguem orientar-se por sua movimentação e localização de materiais dos quais se alimentam. Os peixes, por exemplo, conseguem encontrar seu alimento através da movimentação das águas, dos rios, dos lagos, dos riachos, dos igarapés, do mar, do oceano. Já os sentidos humanos, como a visão, o olfato, o paladar, ajudam a reconhecer o ambiente e se adaptar a esse ambiente. A percepção do ambiente influencia o comportamento dos seres vivos. Por exemplo, existem umas plantas, como a chamada dormideira, ela, depois de ser tocada, ela se fecha, ela se protege. É um exemplo de percepção com o ambiente. Ela está bem abertinha, em contato com a natureza, mas quando um ser vivo, seja qualquer que seja ele, um animal, uma pessoa que toca, ela se fecha se protegendo. Outro exemplo, os peixes. Existem alguns tipos de peixes que só andam em cardume. Quando ele vem o predador, eles se protegem nadando em círculos, confundindo o predador. E aí eles se protegem e fogem do predador. O outro exemplo, a percepção dos ambientes influencia muito o comportamento dos seres vivos, porque eles vão desenvolvendo novas formas de se proteger no ambiente. Porque esse ambiente que é a natureza, que nós estamos inseridos, é um ambiente que tem a presa e tem um predador. A presa é a mais fácil de ser pega, e o predador é que sai em busca de seu alimento. Então eles têm que conviver de uma forma defensiva, sempre procurando se defender do predador. Os seres vivos permitem perceber a ameaça através dessa percepção do ambiente e se afastam delas. É interessante essa luta pela sobrevivência na natureza. E também essa influência de se proteger, esse comportamento, encontra-se novas formas de alimentos, porque existem os animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, existem os carnívoros, que se alimentam das plantas, e eles vão se abrigar, vão tentar se proteger contra esse predador, vão contra a direção do predador. E essa função de se proteger é para garantir a espécie, que ela continue a espécie. E todo ser vivo é composto de características comuns, como já falamos na aula passada. E uma delas, a principal, que considero a principal, as células. Todo ser vivo é composto de células, são formados por células. E as células são as estruturas básicas da vida. Sem células, o ser humano fica difícil de se desenvolver e de reproduzir, mas existem alguns que conseguem. Vamos estudar mais na frente. Uma célula do ser vivo, ela apresenta
algumas estruturas que são muito importantes para nós estudarmos e compreender como é que funciona o organismo do ser humano. Por exemplo, uma célula ela apresenta o metabolismo, seu potencial de reprodução e pode interagir com o ambiente. Como já vimos na aula passada, o metabolismo é um processo vital do ser humano e está relacionado à produção de energia. Nós precisamos de energia para crescer, sobreviver e desenvolver. E novos componentes do corpo. Já o potencial de reprodução é aquele que você vai deixar descendentes. O ser humano chega à fase adulta, ele tem que deixar descendentes da sua espécie. Porque se ele não deixar esses descendentes da sua espécie, ela vai perecer, vai ficar extinta, vai desaparecer. E isso se torna uma situação muito difícil para que haja continuidade da espécie. Alguns animais, algumas plantas hoje na natureza estão em estágio de extinção, ou algumas já foram extintas definitivamente. Cabe ao ser humano proteger essas que ainda não foram extintas, para dar continuidade a esse tipo de vida na natureza. Ficamos por aqui, na próxima aula continuaremos.